Caríssimos irmãos no Senhor, está se aproximando o tempo sagrado do Natal. E eu gostaria de fazer algumas considerações sobre este tempo. A primeira é exatamente isto: o Natal não é a festa de um dia. O Natal é a festa de um tempo. E o Natal não é simplesmente a festa, o tempo do nascimento de Jesus, mas é o tempo da manifestação de Jesus. Então vamos lá, vamos pegar essas duas palavras, tempo ao invés de dia e manifestação ao invés de nascimento. O Natal é um tempo. Por quê? Porque ele celebra com 5 festas: o nascimento de Jesus, a Sagrada Família, Santa Maria, Mãe de Deus, a Epifania do Senhor e o batismo do Senhor. O Natal é um tempo de 5 festas, um tempo litúrgico que celebra a vinda, a manifestação, o aparecimento do Filho eterno do Pai na nossa natureza humana, na nossa carne mortal. Então Deus nos visitou. O eterno entrou no tempo. O infinito fez-se finito. Aquele que é o glorioso, que está na glória, entrou na história. Eis aqui o mistério. O Filho eterno do Pai, o Verbo eterno, Deus gerado de Deus, luz vinda da luz, Deus verdadeiro saído de Deus verdadeiro e com Deus verdadeiro, fez-se verdadeiramente humano, fez-se gente, fez-se verdadeiramente mundo. O Filho de Deus não só entrou na humanidade, entrou na criação, entrou na história, entrou no universo, para encher da sua plenitude, encher da sua vida divina, encher da sua glória todo o universo, toda a história, toda a criação, toda a humanidade, todo o ser humano, a mim e a você. Então veja que coisa impressionante. O Filho se fez homem, o Filho se fez mundo para encher do divino o homem e o mundo. Desceu para nos elevar. Aquilo que Deus já tinha dito no Êxodo: eu vi, eu ouvi, eu tomei conhecimento da dor do meu povo e eu desci para fazê-lo subir. Veja, ali no próprio Êxodo já aparece a dinâmica da encarnação. Agora preste bem atenção. A igreja celebra esta manifestação, veja, esta vinda do Verbo eterno como Salvador, em 5 festas. As 5 festas são facetas, 5 facetas do mesmo mistério. 5 faces do mesmo diamante, precioso, resplandecente. Veja, primeiro, a festa da natividade, do Natal do Senhor. Essa festa dá o nome ao tempo todo, Natal, tempo do Natal, porque ela é a festa principal. No dia 25 de dezembro, nós celebramos, veja, o nascimento, o aparecimento do Verbo eterno do Pai, do Deus infinito e santo, como criancinha recém-nascida na nossa carne mortal. Nascido de Maria, a Virgem, de Maria, Virgem, quer dizer, a Virgem por excelência. Então, o nascimento do Filho de Deus, o dia do Natal, não é o dia de, olha o menininho Jesus tão bonitinho na manjedoura. Não, não é isso. É muito mais que isso. É o Verbo eterno, infinito, santo, imenso, que realmente, não é uma aparência, hein? Realmente, pessoalmente, assumiu a nossa humanidade, a nossa carne, e nos foi dado no parto virginal de Maria. Maria virgem antes, durante e depois do parto. O parto virginal de Maria. Então, o Filho de Deus nasceu, entrou no nosso mundo, fez-se Emanuel, Deus conosco. Então, Deus nos visitou. Naquele dia do Natal, ninguém deve se sentir esquecido. Ninguém deve se sentir sozinho, porque Deus é nosso companheiro. Deus conosco. Nunca mais Deus sem nós. Nunca mais Deus, nós sem Deus. Mas o nome do menino é Emanuel, Deus
conosco. Então isto no dia do Natal. Essa a primeira festa, a natividade do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que olhando o presépio, a gente não pare no menininho, mas a gente recorde e proclame que aquele menininho é o Deus perfeito, é o Deus verdadeiro, santo e eterno. Verdadeiro Deus feito verdadeiro homem. Vejam, verdadeiro Deus, a pessoa que daquele menininho é a pessoa segunda da Trindade, mas realmente homem, com vontade humana, liberdade humana, pensamento humano, sentimento humano, corpo humano, vida humana. Deus imortal se fez mortal, Deus infinito se fez pequenininho naquela criança. Esta, a primeira das 5 festas do tempo de Natal, o Natal do Senhor. A segunda das 5 festas é a festa da Sagrada Família. Ela ocorre no domingo dentro da 8ª do Natal, ou seja, ela ocorre no domingo entre o dia 25 e o dia 1º de janeiro. O domingo dentro da 8ª é festa da Sagrada Família. Se não houver um domingo, pode acontecer que não haja um domingo dentro da 8ª? Pode acontecer sim. É se o Natal cair no domingo. Aí 25 é domingo e 1º de janeiro domingo. E aí? Aí então a Sagrada Família é celebrada no dia 30 de dezembro. Mas se não for assim, é celebrada dentro do domingo. É a segunda festa. Veja, o Filho de Deus não só se fez homem, não só entrou no humano, mas ele quis entrar no humano de modo humano. Ele entrou no humano numa família. E assim santificou a família. Toda a família é sagrada. Aqui aparece claro, sobretudo no mundo de hoje, esse mundo sem Deus, esse mundo de uma humanidade que quer ser Deus, que não mais escuta a vontade de Deus, que despreza e pisa a lei de Deus, o homem que quer ser sua própria lei e seu próprio Deus, destruindo os valores mais santos, as instituições mais basilares, fundamentais da sociedade, quer mudar, quer destruir o conceito de família, quer destruir o conceito de casamento, homem com homem, isso não é casamento, mulher com mulher, isso não é casamento. Família é um homem, família é uma mulher que se amam e constroem uma relação duradoura, total e aberta para a vida. Isto é família. Este é o paradigma de família. Para um cristão, isto é família. Você tem pequenas variações, um casal pode não ter filhos, um casal pode adotar filhos, mas, veja, o paradigma é este. Um homem e uma mulher que se amam numa união estável, duradoura, que envolve comunhão de dinheiro, de bens, de sonhos, de corpo e aberto para a vida. Então, isto é família no plano de Deus. Isso é família como Deus revelou, não como os engenheiros sociais, os sociólogos, os ideólogos pagãos, ateus, anticristãos, anti-humanos inventam. Não, isso não é família. Para um cristão, não. E o Senado, a Câmara de Deputados, o Presidente da República, ninguém pode dizer o que é família. Deus já disse o que é família. Então, para um cristão é isso. A gente pode respeitar, pior ainda, engolir determinadas coisas. Engolir. Mas dizer que isso é família, não. E não tem ninguém que nos obrigue a dizer. Deus veio ao mundo numa família e santificou a família. Veja, ali em José, Maria, Jesus, aparece a Sagrada Família. Deus se fez família. Deus quis crescer humanamente numa família, com o aconchego da mãe, com o cuidado do pai, com o carinho do casal. Então, esse é o sentido tão atual, tão profético da festa da Sagrada Família. Ele manifestou-se criancinha, ele manifestou-se no seio de uma família. Ali ele crescia em idade, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Na família de Nazaré aparece toda a luta, toda a angústia, todas as preocupações. Como na sua família, como na minha. Mas ali a gente se santifica. Ali Deus está presente. A terceira festa do Natal é na 8ª do Natal, 8 dias depois do dia do Natal. É Santa Maria, Mãe de Deus. O que significa essa festa? 1º de janeiro. Significa que
veja, Jesus é Deus perfeito. Significa que Jesus é uma pessoa divina. Quem és tu? Ele diria, eu sou o Filho eterno do Eterno Pai. Eu sou o Filho. Veja, eu sou o Filho feito humano. A minha pessoa é divina. A minha natureza é divina. Mas eu, sem deixar de ser Deus, assumi a natureza humana. Corpo humano e alma humana. Natureza humana é formada por corpo e alma. Corpo humano, alma humana. Alma quer dizer, eu tenho uma psicologia humana, uma vontade humana, uma inteligência humana, um conhecimento humano, instintos humanos, sentimentos humanos. Então, e tudo isso Cristo recebeu de Maria, não só em Maria, mas de Maria. Ex Maria Virgine. Maria é realmente mãe do Deus feito homem. Maria não é mãe da humanidade de Jesus. Ninguém é mãe de um pedaço do Filho. Maria é mãe do Filho feito homem, do Filho divino, pessoa divina, feito homem, quer dizer, que assumiu uma natureza humana. Então Maria é verdadeiramente Theotokos, mãe de Deus, Panagia Theotokos, toda santa mãe de Deus. Quem nega que Maria seja mãe de Deus, veja, cai na heresia nestoriana, nega que Jesus, a pessoa divina do Filho, tenha realmente assumido como sua a natureza humana. Então Maria é mãe de Deus Filho feito homem. Maria não é mãe de Deus Filho quando ele estava lá na glória. Ela é mãe de Deus Filho na sua humanidade. Deus se humanizou. Veja, ao tomar natureza humana no seio de Maria, Virgem. Então, a igreja, saudando Maria como mãe de Deus, quer insistir que Jesus é verdadeiramente Deus feito homem. A questão não é Nossa Senhora. A questão é quem é Jesus. A questão é se Jesus é Deus e homem sem se misturar, veja, e também sem estar unidos de verdade, a divindade ou a humanidade, ou se Jesus é Deus e homem realmente numa união perfeita, sem mistura, mas também sem separação. O Filho eterno, que é divino, de verdade se fez homem, em corpo humano e alma humana, em alma humana. Negar que Jesus tem a alma humana é uma heresia chamada apolinarismo. Então, Jesus é Deus verdadeiro e homem verdadeiro. E Maria é Theotokos, mãe de Deus. É esse o significado da festa do 1º de janeiro. Para a igreja não é festa de ano novo, porque o ano novo da igreja começa com o advento. É o ano civil, a igreja reza pedindo um ano civil abençoado. Mas a festa litúrgica é de Santa Maria, Mãe de Deus. Depois, no domingo entre 2 e 8 de janeiro, a quarta festa do tempo do Natal, a Epifania do Senhor, que o povo chama de festa de Reis. E que o dia originário dela é 6 de janeiro. Mas no nosso Brasil é celebrada no domingo entre o dia 2 e 8. O que significa essa festa? Essa é festa grande. As duas principais festas do Natal são o Natal, dia 25, e a Epifania. O que é Epifania? A palavra Epifania quer dizer manifestação. O Filho que se fez homem, o Filho que assumiu a nossa humanidade, ele, pela luz da sua estrela, pela sua luz, ele brilhou para todos os povos. E não foi só para Israel. Luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. É a festa da luz. A luz do menino brilhou. Brilhou naquela estrela. Aquela estrela é a estrela do menino. Vê aquela estrela quem tem um coração aberto. Quem não vê a estrela. Não é um astro qualquer. E com a sua luz, olha, o menino atrai os pagãos de longe, os magos. E assim aparece o que aqui? Aparece a missão de Cristo de salvar toda a humanidade. Se no dia 25 ele foi adorado pelos pastores, membros do povo de Israel, agora ele é adorado pelos magos, pagãos que vêm de longe para ver o menino. Então é a nossa festa. Nós que não somos filhos de Israel, veja, fomos atraídos pelo menino. Toda a terra, toda a gente viu a salvação do nosso Deus. Então é uma festa grande, porque o menino já mostra que veio para todos. O menino já mostra que ele que brilhou em Israel,
atraiu a todos com a sua luz. Mais tarde, ele vai dizer: ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Então é a festa da Epifania do Senhor. Festa da luz que brilhou para os magos e para todos os povos da terra. É um convite feito novamente nesta festa, para que nós nos deixemos guiar pela luz do menino. Como os magos, saiamos ao encontro do menino e voltemos cheios de alegria por outro caminho, o caminho da conversão, o caminho de uma vida nova. E por fim, no domingo seguinte à Epifania, a última das festas do Senhor, da manifestação do Senhor, o batismo do Senhor. Quando o menino que veio, o Deus que veio, é apresentado pelo Pai a Israel, ungindo-o com o Espírito Santo, em forma corporal de pomba. Este é o meu filho amado, no qual eu pus o meu bem-querer. Veja, agora Jesus vai começar a sua missão pública. A missão salvadora de Jesus começa com a sua encarnação no ventre de Maria. Vai adiante com seu nascimento. Então, mas aí está ainda escondida. Agora Jesus vai começar publicamente a sua missão. Vai pregar, vai realizar milagres. E vai culminar com a sua morte e ressurreição. Então, este é o meu filho amado, no qual eu coloco o meu Espírito Santo, o meu bem-querer, o meu espírito de amor. E o Pai então o unge publicamente como o Messias de Israel. Então é uma festa também da manifestação do Senhor. E isso nos deve abrir o coração para acolher este menino, este Deus que veio para nós. E Jesus, veja, ele entra na fila para ser batizado, a fila dos pecadores. Ele assume os nossos pecados. Ele sem pecado, toma sobre si a nossa condição de pecador. Lavado na água, ele está aqui já antecipando quando será lavado, mergulhado. Batizar quer dizer mergulhar. Mergulhado na cruz, no sofrimento, para nos redimir e criar uma humanidade nova. Recriar toda criatura, recriar toda a humanidade, redimir toda a história. Só uma observação, esse batismo não é o sacramento do batismo, hein? Cuidado! O sacramento do batismo só pode existir depois da ressurreição de Jesus, quando a água passará a ser símbolo do Espírito Santo. Esse batismo de João é como as cinzas da quarta-feira de cinzas. São um sinal de que eu me reconheço pecador. Jesus não tinha pecado, mas assume os pecados nossos. E quero caminhar um caminho de penitência para receber o reino de Deus dado pelo Messias. Então Jesus entra nisso sem precisar disso. É um ato também de profunda humildade de Jesus. É como se fosse o prenúncio das dores da paixão. Então viva bem esse tempo de Natal. Para os pagãos o Natal é uma noite de folia, de amigo secreto, de cachaça, de bebida, de excesso. Para nós o Natal é um tempo de graça, de santidade, de abertura de coração para o Senhor. Feliz Natal! E que a celebração dos mistérios da manifestação do Senhor lhe traga paz e uma vida nova. Amém.